Estudo de caso. Análise de afinação. As ferramentas do treinador vocal Praticanto permitem fazer comparação detalhada da melodia de referência com a frequência adquirida pelo microfone. Os dados de comparação são exibidos na tela de análise após a seleção da região. Para demonstrar o recurso, irei abrir a melodia de referência utilizada em um banco de dados alemão, Saarbrücken. Irei reduzir o tempo para mostrar a melodia de referência. Agora, irei produzir som com erros propositais. I, a, o, I, a, o, I, a, u, I, a, u. Selecionando a região de interesse, são exibidos os parâmetros de comparação. É possível selecionar a região de interesse e reproduzir o som gravado nesta região. Os parâmetros exibidos são o tempo de erro. É uma medida de quanto o cantor entrou fora do tempo, antes ou depois, como porcentagem do tempo de fonação. Por exemplo, no caso desta produção, deste trecho sendo selecionado, o erro do cantor foi de 10% do tempo de fonação, o que significa que essa distância aqui, essa distância de erro que o cantor entrou antes do tempo que deveria, corresponde a 10%, 10,5% do tempo de fonação. Os erros a seguir são medidos em meios tons. F0, ABS Median Error, corresponde à mediana do erro absoluto de frequência em semitons. Mede a quantidade de semitons de erro absoluto com relação à referência. Nesse caso, a quantidade de erros foi de 4 semitons acima da frequência esperada, conforme mostra aqui, 4,032 o erro na mediana. A frequência média, o valor F0 AVGR, corresponde à média do erro. Mede a quantidade de semitons de erro com relação à referência. Este é um erro com sinal. No caso em exibição na tela, a média foram praticamente 4 semitons acima do valor de referência. Selecionando um outro trecho, nesse caso, observamos que a média do erro foi de praticamente 6 semitons abaixo da nota desejada, correspondendo também a praticamente 3 tons abaixo da nota desejada. O valor F0 STD Dev Err é o desvio padrão do erro. Ele mede a variação do valor do erro em semitons. Então, nesse caso, por exemplo, apesar de o valor da frequência ter ficado bem abaixo da frequência desejada, o erro foi basicamente estável, com variação de praticamente apenas 0,2 semitons. Os trechos em exibição na tela podem ser analisados detalhadamente, conforme foi demonstrado na ferramenta de análise de afinação do Praticanto.
É possível identificar se a maior parte do trecho foi cantada abaixo da tonalidade desejada. Por exemplo, nesse caso, a média foi -3 semitons ou 3 semitons abaixo do desejado, com um erro total da ordem de 3,2 semitons. Neste caso, o erro médio foram 4 semitons e meio acima do valor de frequência desejado. E este caso demonstra um erro considerável no tempo de ataque de 21% do tempo de fonação, fora do tempo desejado para a entrada correta na nota. Conforme demonstrado, o treinador vocal oferece ferramentas para análise quantitativa e medição do erro na comparação da melodia de referência com o som produzido.